Olá a todos, graça e paz. Estamos começando mais um Café com Cristo Live. O Café com Cristo Live acontece todas as terças, quintas e sextas-feiras, a partir das 5h30 da manhã. O Café com Cristo Live é um tempo devocional e de oração, um tempo em que passamos meditando na palavra e orando antes de darmos início ao nosso dia. Você pode ser um missionário ou uma missionária digital conosco, assim como eu, há muitos outros aqui nesse espaço virtual, pregando, anunciando o Evangelho. E você pode ser um parceiro conosco, se inscrevendo neste canal ou dando aí o seu joinha. Há um convite para você hoje, para estar conosco nesta mesa. Há pão sobre a mesa, o alimento já está posto e há um convite para todos os filhos e filhas do reino. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Café com Cristo. Vamos ter uma palavra de oração, vamos falar com o Senhor. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais um dia e pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Te agradecemos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor fará. Deus, nos conduza, Pai, em todas as coisas. Nos conduza, Senhor, nos caminhos do propósito do Senhor para nós. Nos conduza, Senhor, em direção aos portões do reino. Deus, nos leve, Pai, a uma vida que glorifique o Teu nome, a uma vida, Senhor, que santifique o Teu nome entre os homens. Muito obrigado, Senhor, continue conosco e que a Tua bênção esteja sobre nós essa manhã. Que não seja o Teu servo, mas que seja o Teu Espírito a ministrar os nossos corações. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria então hoje de compartilhar aqui em nossa devocional uma palavra que fala sobre revestimento do Espírito. Atos, capítulo de número 2, fala do momento em que os discípulos de Jesus estavam reunidos em uma casa em Jerusalém. E ali eles foram visitados pelo Espírito Santo. Olha o que o texto aqui nos diz. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. No versículo de número 1, o texto diz que os discípulos estavam em Jerusalém, em uma casa, e eles estavam reunidos, todos eles no mesmo lugar. Isso fala do momento em que a igreja de Jesus estava nascendo. A igreja de Jesus estava nascendo naquele momento em que o Espírito Santo de Deus estava sendo derramado sobre eles. E nesse momento de nascimento, eles estavam em congregação. Eles estavam congregando juntos em um mesmo lugar. Isso nos fala sobre a importância de congregar. O discípulo de Jesus naturalmente congrega. O discípulo de Jesus naturalmente se ajunta para que publicamente, comunitariamente, celebre o nome do Senhor. Aqui eles foram para Jerusalém, eles se reuniram em uma casa, em obediência à palavra que Jesus havia dado a eles, para que eles voltassem para Jerusalém e lá esperassem o cumprimento da promessa. A igreja de Jesus Cristo até os dias de hoje se reúne para esperar esta promessa, a promessa de que Jesus Cristo voltará. Então, nós vemos aqui este ensinamento bíblico para cada um de nós, especialmente nesses dias onde se relativiza as coisas. Nós estamos vivendo em um tempo, pelo menos aí aproximadamente nesses últimos 20 anos, aproximadamente, nós estamos vivendo em um tempo de relativização das coisas. E nós estamos vivendo em um tempo em que coisas que não são negociáveis, princípios fundamentais, estão sendo relativizados, como o congregar. Não deixe de congregar. Não deixe de celebrar comunitariamente a ressurreição de Jesus. Não deixe de estar juntamente com os irmãos nesse tempo de espera.
nesse tempo de advento, nesse tempo de preparação, onde nós estamos aguardando, como os discípulos aqui em Jerusalém, o cumprimento da promessa. Congregar é bíblico, congregar é coisa de cristão, congregar é coisa de discípulo. O texto aqui continua dizendo que eles estavam ali, todos reunidos, eles estavam congregando. E o texto diz, segundo Lucas, que algo aconteceu. E no versículo de número 2, o texto começa dizendo assim: de repente. Quando nós lemos aqui o início do versículo de número 2, corremos o risco de achar que este evento de Pentecostes, esse evento de derramamento do Espírito, foi algo súbito, mas não foi. Antes do capítulo 2, havia o capítulo de número 1. O capítulo 1 de Atos fala do momento em que Jesus passou 40 dias ministrando sobre a vida dos seus discípulos. Jesus passou 40 dias se reunindo com eles. Jesus havia passado 3 anos da sua vida caminhando com seus discípulos. Então o caminho do Pentecostes foi pavimentado com comunhão, relacionamento, confiança em Jesus Cristo, entrega e rendição, uma fé cristocêntrica. Não há como estarmos cheios do Espírito se não houver em nós esse caminho pavimentado. É o caminho da comunhão, é o caminho da palavra, é o caminho do ensino, é o caminho do discipulado. Então, quem recebeu aqui esse dom, quem experimentou o derramamento do Espírito naquele dia, foram os discípulos de Jesus. Atos capítulo 2 diz que juntamente com eles havia um outro público. O texto vai descrever esse público como judeus religiosos. Então, o Espírito foi derramado somente à igreja. O Espírito foi derramado somente sobre os discípulos de Jesus. Então, isso não aconteceu de repente, não aconteceu de forma agendada, mas houve todo um caminhar num processo de Deus na vida dos discípulos para que eles se tornassem homens e mulheres cheios, repletos, plenos do Espírito Santo. Quero dizer para você nessa manhã, busque a presença do Espírito Santo de Deus. Se coloque no caminho do discipulado, se coloque no caminho do ensino e da revelação bíblica, se coloque no ensino da revelação da palavra escrita. Que a sua fé seja uma fé cristocêntrica, uma vida totalmente rendida e entregue a Jesus Cristo, Senhor e Salvador das nossas almas. Então o texto aqui diz que de repente, ouviu-se então um barulho. E Lucas vai descrever então esse evento do derramamento do Espírito usando símbolos naturais. Deus também fala assim conosco. Os mistérios do reino são infinitos. Os mistérios do reino são assombrosos. Eles podem nos escandalizar, são incompreensíveis. E Deus ele usa meios naturais para falar das coisas sobrenaturais. Deus hoje pode usar meios naturais para falar com você. Então fique atento. O texto aqui então diz que Lucas ele vai descrever esse evento por meio desses símbolos símbolos naturais. Então ele vai dizer o seguinte: de repente veio do céu um som. Então o Espírito começou a ser derramado sobre eles e ele começou então a se materializar naquele lugar, como de um vento muito forte. Então o Espírito ele veio sobre eles e começou a sacudir as coisas, ele começou a se manifestar como se o local estivesse sendo tocado por um vento forte. As estruturas daquela casa começou então a tremer e talvez os eventos que começaram a surgir consequentemente possam ter sido de eventos de alguém que está no meio de uma tempestade, de ventos. E eles então começaram a perceber este movimento forte. Embora também a Bíblia vai dizer que, ao descrever o Espírito Santo, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo é vento. A palavra grega para espírito e hebraica para espírito nos remete ao mesmo lugar, a vento. Então talvez eles sentiram aquela presença
E Lucas vai descrever essa presença como se fosse de um vento. Talvez não seja apenas simbólico, mas talvez eles tenham sentido realmente na pele aquela força. Vento gera energia. Hoje nós temos aí energia eólica. Nos tempos de Jesus, os ventos geravam energia para os barcos ao soprar as velas. Vento empurra, gera movimento. Então naquele momento eles estavam sentindo a energia, o poder do Espírito. Que nessa manhã, que neste dia, o Espírito Santo possa tocar você e te energizar. Você que está desenergizado, você que está desanimado, abatido, que o Espírito Santo te traga ânimo, que o Espírito Santo te energize, te coloque em movimento, te empurre. E o texto aqui continua dizendo: e encheu toda a casa na qual estavam assentados, ou seja, toda a casa, todo lugar foi tomado por aquela expressão física do Espírito. Assim como Deus se manifesta na pessoa de Jesus, na pessoa humana de Jesus, Deus se materializa no corpo, na pessoa humana de Jesus. Nós vamos ver aqui o Espírito também se materializando dessa forma, tocando os corpos e enchendo todo o lugar, porque o Espírito Santo, ele é real, e ele deseja não apenas encher o lugar. Quando nós nos reunimos em uma casa, em um prédio, em uma igreja, o Espírito, ele toma o lugar e nós podemos sentir a atmosfera, podemos sentir a presença dele. Então o Espírito Santo aqui, ele tomou o lugar, mas não apenas o lugar. E o texto aqui continua dizendo, né? E viram o que parecia línguas de fogo. E o texto continua dizendo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Então a casa, o lugar foi tomado pelo Espírito, gerou-se um ambiente espiritual naquele lugar, de força, de energia, e eles então começaram a ver os desdobramentos da materialização do Espírito Santo. E eles então começaram a ver uma manifestação de algo que parecia fogo, mas não era. Nos lembra a experiência de Moisés no deserto, quando viu a sarça pegando fogo. E aquela sarça, ao pegar fogo, ela não se consumia. Fogo fala da presença de Deus na Bíblia. Quando o profeta Elias ora, pedindo para que o fogo caísse, o fogo caiu e consumiu o altar. Uma coluna de fogo surgiu no deserto, na presença dos inimigos de Israel. Então fogo fala de poder de Deus, fogo fala de presença. O Espírito Santo é o poder de Deus em nós. O Espírito Santo de Deus é a presença de Deus em nós. O Espírito Santo de Deus é o poder de Deus se manifestando em um lugar, gerando um ambiente de poder e de glória. E o texto aqui continua dizendo que eles viram então esta manifestação, e Lucas continua evoluindo aqui essa visão. E ele olha para aquilo e vê aquelas chamas se multiplicando e distribuindo dons. E o texto aqui diz que esses dons, eles foram dados a cada um, né? O texto aqui diz: e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Lucas vai dizer que nesta evolução de manifestação do Espírito, o Espírito tomou todo o lugar da congregação. Então fala de uma congregação tomada e imersa neste ambiente espiritual de poder e de glória, mas vai falar também desta congregação que é tocada na sua individualidade. O texto aqui diz que o Espírito tocou cada um aqui na sua individualidade. A nossa experiência com Deus é coletiva e individual. Deus fala do coletivo, mas também fala do individual. Então, Ele quer nos tocar individualmente. Deus trabalha conosco também na dimensão do individual. A Bíblia diz que Ele nos chama pelo nome. Nós somos diferentes. Nós temos uma impressão digital que nos diferencia dos bilhões de pessoas que estão sob a face da terra. Você é único e Deus te trata assim. Então hoje Deus vem por meio do seu Espírito e Ele trata a sua personalidade, Ele trata o seu caráter, Ele trata as suas questões mais íntimas e individuais. E o texto diz que eles foram recebendo aqui um dom. E o texto aqui diz que eles começaram a receber
um dom. Então no versículo aqui ainda de número 3, diz que pousou sobre cada um deles. E o versículo 4 diz: todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito o capacitava. Então eles estavam aqui recebendo um dom, cada um recebendo um dom. E que dom era esse? Não era um dom de línguas estranhas, não era um dom de línguas dos anjos, mas era um dom idiomático, que se refere a dons de línguas humanas, idiomas, dialetos. Então aqui eles estavam recebendo, segundo a individualidade de cada um, segundo o propósito de Deus para cada um deles no reino e na história. Receberam um dom de um idioma, para que eles pudessem, em Jerusalém, naquele ambiente de Pentecostes, que era uma das festas, grandes festas judaicas, havia a Páscoa, havia a festa das primícias e agora o Pentecostes. Era uma das grandes festas. E ali os judeus se reuniam. O Espírito Santo de Deus veio sobre a igreja, dando a ela poder para comunicar a Israel, segundo a sua multiplicação idiomática, segundo os muitos dialetos que os judeus falavam, porque estavam espalhados pelo mundo, as verdades do reino. Então eles receberam esse dom. O Espírito Santo de Deus veio sobre eles. Então, nós vemos aqui em Atos 2, nos primeiros versículos 1 ao 4, que os discípulos, eles receberam o Espírito. Mas o Espírito que foi derramado sobre eles não foi um Espírito que iniciou um ato inaugural, que deu início aqui a uma experiência que eles não tinham antes. No Evangelho de João, no capítulo de número 20, João diz que os discípulos estavam em uma casa em Jerusalém, as portas estavam fechadas porque eles estavam com medo, e Jesus, que havia ressuscitado, apareceu para eles ali naquela casa, os cumprimentou: paz seja convosco, e Jesus então disse para eles: recebei o Espírito Santo, e soprou sobre eles. Então eram homens que já tinham uma experiência com o Espírito, eles já estavam sob a influência do Espírito. Atos capítulo 2 vai falar que essa igreja se tornaria plena do Espírito. Uma coisa é estarmos alegres. Eu posso estar alegre e ir a um estádio de futebol carregando alegria, mas quando o meu time do coração faz um gol, eu sou tomado de uma alegria intensa, de uma alegria plena. Eu me torno um homem cheio de alegria, e aquele estar cheio de alegria me leva a fazer coisas que eu não faria no estado normal. Eu pulo, eu grito, abraço. É estar cheio de alegria. Um jovem, quando ao fazer ali as provas do Enem, de repente ele vai ver ali a lista de nomes, e ele olha e vê que o seu nome está bem classificado, ele recebeu uma boa classificação. Antes de fazer essa consulta, ele poderia estar alegre, mas depois de fazer essa consulta e ver esta constatação, ter essa constatação, ele é tomado de uma grande alegria. Então ele grita, ele chora, ele pula. Alguém que vai aí, tirar uma carteira de motorista, passou algum tempo tentando tirar a carteira de motorista, e no dia do seu exame ela pode até entrar no carro com o coração alegre, mas ao receber a notícia de que foi aprovado, ela é tomada de uma grande alegria, de uma alegria abundante. Então ela pula, ela chora, ela grita. Aqui o Espírito Santo de Deus já estava na vida dos discípulos. Os discípulos já estavam sob a influência do Espírito. Mas aqui, neste lugar, em Pentecostes, eles se tornaram cheios do Espírito, plenos do Espírito, que os deu poder para fazer o que eles não haviam feito antes. Eu quero encerrar essa devocional dizendo que assim é a Igreja de Cristo hoje. Muitos estão caminhando com Cristo, muitos creem em Cristo, têm uma relação com Cristo, muitos estão congregando, estão firmes ali em uma igreja, praticando
todos esses exercícios espirituais. Muitos estão sob a influência do Espírito. O Espírito toca. Podemos sentir a presença do Espírito. Mas a palavra de Deus diz que precisamos buscar a plenitude do Espírito. Estarmos cheios do Espírito. Davi, no Salmo 23, diz que Deus colocaria diante dele uma mesa na presença dos seus adversários. E ele continua profetizando: o meu cálice derrama sobre a minha cabeça o óleo, e o meu cálice transborda. O óleo é um dos símbolos do Espírito e nós somos o cálice. Precisamos estar transbordando no óleo do Espírito. Esse Espírito que é derramado sobre a nossa cabeça, mas também um Espírito que enche o nosso cálice. E quando o nosso cálice ele transborda, recebemos dons, somos enviados, nós anunciamos e cumprimos todo o nosso propósito com a intensidade do Espírito, plenos do Espírito, de forma corajosa. Somos intensos, nos tornamos intensos no Espírito Santo. E é isso que Deus deseja para cada um de nós, nos tornarmos intensos no Espírito Santo de Deus, para cumprir todo o propósito de Deus aqui na terra. Eu oro para que o Espírito Santo nos encha hoje mais uma vez. Que nós não venhamos estar apenas debaixo da influência do Espírito, mas estarmos cheios, intensos no Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos ter aqui uma palavra de oração. Vamos falar com o Senhor, pedir ao Senhor que venha nos abençoar nessa manhã mais uma vez. E se você deseja dar esse passo além, se você deseja subir mais esse degrau em direção à plenitude do Espírito, eu quero convidar você a orar comigo. Vamos falar com o Senhor. Pai, nesta manhã e nesse dia, nós nos colocamos na presença do Senhor e glorificamos o Teu santo nome, e exaltamos o Teu santo nome, damos a Ti toda a honra, glória e poder. O Senhor tem alegrado o nosso coração, mas nós queremos, ó Deus, viver essa alegria plena. O Senhor tem nos tocado com o Teu Espírito, mas queremos estar plenos do Espírito. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por cada vida, e que o Teu Espírito, o óleo, seja derramado sobre as cabeças, mas que não apenas, meu Deus, toque, Pai, as vidas, mas que tornem estas vidas repletas, que os cálices venham transbordar. Que o Senhor nesta manhã e nesse dia venha renovar a coragem, venha levar os Teus filhos e filhas a serem intensos no Espírito, a viver todo o propósito do Senhor nessa terra com ousadia, com autoridade, com coragem, meu Deus, com a manifestação poderosa no céu, do céu na terra. Eu quero abençoar os Teus filhos e filhas nesse dia, e que vivam esse dia e todos os dias nessa terra, cheios, repletos, plenos do Espírito Santo do Senhor. Deus, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito, e eu quero Te agradecer por tudo aquilo que o Senhor fará em nós e por meio de nós esses dias. E que a bênção do Deus Todo-Poderoso, que a bênção do Deus Filho e que a bênção do Deus Espírito Santo, a promessa do Pai que já foi cumprida, o poder de Deus que está em nós, que esta bênção seja sobre você e que seja sobre todo o povo de Deus, os cálices transbordantes que estão espalhados sobre a terra. Amém e glória a Deus. Que Deus então continue abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família, e que tenham todos um dia de manifestação de poder do Espírito Santo de Deus. Vivam ou vivamos na intensidade do Espírito Santo. Que Deus te abençoe.